A teoria que se tem, ninguém sabe, a teoria que se tem é que o concreto romano, assim como é igual que se faz concreto hoje em dia, mas as pedras eram maneira. A vida. Estou tentando pensar em outro filme aqui, vamos pensar aqui. Outro filme de Roma, tem vários, se for a pensar, aí depois você lembra, né, para comentar. Sim. Deixa eu ver. Deixa eu te perguntar enquanto você lembra, talvez isso te ajude a refrescar a memória. O Coliseu em si, né? O Coliseu ele tem várias etapas ali, né? Ele já foi uma igreja. Eu descobri isso agora, porque tem uma cruz. Hoje em dia tem uma cruz. No meio dele tem uma cruz. E aí eu descobri que ali foi uma igreja e que acho que teve tem muita história, né? Então teve incêndio, teve igreja, teve terremoto. Aí o terremoto derrubou uma parte do Coliseu, por isso tem uma parte que é muito mais antiga que a outra, não é? Essas etapas. Eu só não consigo entender como é que eram aqueles corredores ali embaixo. O que era colocado em cima? Era madeira? Era o quê? Porque tem os corredores Isso, abaixo, assim, né? a gente tem essa dificuldade, vou te falar por quê. Eu vou até me especificar, porque a gente não consegue entender, cara, o grau de tecnologia dos romanos. Pois é. Por quê? Porque a gente passou pela Idade Média, e na Idade Média, isso eu vou falar, tem que tomar muito cuidado, cara, porque medievalista vai me matar. Mas é aquela coisa, né? Muita coisa foi perdida durante a Idade Média, né? Retrocedeu. Eu posso falar. Você pode falar. Retrocedeu. Então, muita coisa foi perdida, cara. E a tecnologia deles tem coisas que até hoje a gente não sabe de como é que funcionava. Então, por exemplo, você vê aqueles filmes da Idade Média, os castelos frios pra... Eu vou chegar onde na tua pergunta. Os castelos frios pra caramba e uma lareira. Né? Eles se aqueciam pela lareira. Na arquitetura romana, cara, os pisos eram aquecidos, bicho. Os pisos. Então você andava, tem um sistema, isso também não é difícil de encontrar, enfim, pesquisa na internet, estuda. Você tinha um sistema que você acendia as fornalhas debaixo do piso. Então as casas romanas eram aquecidas, cara. Claro que também tem um detalhe, né? A economia romana também, esse é o detalhe meio macabro da história, era movida pela escravidão. Então, quando você tem escravo, você também avança muito nesse sentido, né? As estradas romanas... Pode criar e eles executam, né? Não, mais do que isso, trabalha até morrer, né, cara? Sim, então. Então, assim, estradas romanas, os romanos têm estrada até hoje, meu irmão. Estradas, você vai a Portugal, você está andando, estrada romana, tá lá preservada, né? Enfim, para não me enrolar. Então, assim, a gente não tem, a gente não tem noção da tecnologia dos caras. Sim. Então, quando você pensa, você fala, pô, realmente você tinha aqueles corredores embaixo, e você tinha essas plataformas, né, de madeira, que eram seladas, né, com betume, com piche, né, que eles usavam, tudo isso aqui. Pô, mas será que não vai escorrer água? Não. É que o trabalho dos caras é tecnologicamente muito avançado, cara. Essa coisa que você me perguntou, eu achei fascinante, porque dá um bug na gente. Dá, total. Porque a gente pensa... Não, e ainda mais a gente que joga RPG. É. A gente fala, pô, a gente tá focado, a gente pensa muito na Idade Média, né? Tem uma cena de um dos livros do Bernard Cornwell, que era Crônicas Saxônicas, que se passa na Inglaterra, em 800 e pouco, e o cara vê uma ruína romana, fala, como é que os caras construíram isso, cara? Não sei, pô, se perdeu esse negócio, sabe? Tipo assim, claro, e olha que eu tô falando do Cornwell, que é um cara britânico que passou por ali, né? O concreto romano, Rafael, ele é mais forte do que o nosso concreto de hoje em dia, porque era feito... A teoria que se tem, ninguém sabe, a teoria que se tem é que o concreto romano, assim como é igual que se faz concreto hoje em dia, mas as pedras eram vulcânicas. Então, dura para sempre. Everlast. Bom, tá durando, né? Tá durando. Mas é isso. Se você colocar um prédio, né, normal e prédio abandonado, cara, 50 anos o prédio já não existe mais. Acabou. Então, respondendo a sua pergunta, era possível você fazer isso, cara, como você viu lá, você viu certamente sem a plataforma, né, como está hoje em dia a ruína. Mas tem meia plataforma. Hoje tem uma meia e a plataforma é meio furreca, né, o que o nego fez ali e tal. Mas a maneira como eles faziam era permitia, inclusive vedava,
para você poder botar água, tudo. Claro que eu não sou engenheiro, não vou saber te explicar o pulo do gato. Sim. Até porque ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Mas eu te respondo dessa maneira, cara. Tem muita coisa do Império Romano que a gente não sabe. Essa coisa que eu te falei dos aquedutos, cara, é fascinante, cara. Fascinante. É impressionante, né? Porque, obviamente, não havia uma preocupação em registrar como é que as coisas eram feitas para que no futuro era uma coisa mais imediatista, né? Não, até havia. Os romanos registravam muita coisa, mas nem tudo. Sim, nem tudo, nem tudo. Né? Pois é. E, por exemplo, aí voltando mais ainda atrás, a questão das pirâmides do Egito, né? Aquelas pedras gigantescas. Claro, foram os ETs, a gente sabe. Né? Mas, cara, é tão misterioso que dá espaço para criar todo tipo de teoria, né, cara? Claro, Essa teoria do... Stonehenge, por exemplo. Stonehenge, né? Como é que chegou aquelas pedras lá, né? Como chegou, como elas foram colocadas e o negócio lá são... Eu não sei se é um polo magnético, eu não sei, mas tem alguma questão ali, né? Aquelas linhas de lei que os New Age falam, né? Cara, tem umas coisas muito loucas, né? E aí o ET vai aparecer aqui em Varginha, por exemplo, vai entender, mas enfim. Você sabia que a SeguroBet é a bet mais segura do Brasil e é que tem as melhores odds? Não deixa de fazer sua fezinha lá, primeiro link na descrição. A gente vai... por isso que é também fascinante esse mistério todo, né? Que as coisas aconteceram, a gente vê o registro dela. A gente vê, como eu falei, das pirâmides do Egito, estão todas lá. E fora as outras que descobrem, as outras que agora eu acho que é fake essa porra, né? Disseram que encontraram uma pirâmide no Alasca, sei lá o quê. Né? Eu já vi uns 2 ou 3 Instagrams aí, com certeza vai aparecer de novo, eu te mostro. Claro que tem muita fake news, mas tem muito espaço para explorar essas histórias, né? Tem um amigo meu que é geólogo, aí eu conversei com ele e falei, pô, cara, quando é que vão encontrar uma pirâmide no Brasil, cara? Porque, pô, tem Ratanabá, cara! Não. Tem no México. Tem no México. Aí eu falei, pô, cara, poderia ter uma no Brasil, né, porra? Não seria muito difícil, cara, ter uma no Brasil, né? Sim. Aí ele falou assim pra mim, cara, mas a pirâmide no clima do Brasil, na Serra do Mar, na Amazônia e tal, ela em 100 anos a gente desaparece. Porque também tem essa coisa, né? Você falou das pirâmides em relação ao Egito, por exemplo, sobreviveu por causa do clima. Uma vez eu li um livro sobre o Egito falando sobre isso, o cara começa falando assim, pô, o clima propício para essa... Tudo bem que eu não sei se o que aconteceria com aquela pirâmide, não tenho detalhes, mas o clima propício para... É muito seco, cara, e quente muito seco, e inóspito, né? Então é propício para que essas coisas durem, né, cara? Enfim, dentro das câmaras, aquelas coisas todas, talvez se fosse num clima úmido, né, provavelmente não ia durar. Mas é muito maneiro, cara. Mas lá no México não é tão seco. Ali onde tem que é perto de Cancún, eu fui lá naquela pirâmide do México. É perto da praia, né? Não é tão seco assim. Mas acho que aquelas são recentes, né? Não é de 1500. Não, comparando com as do Egito, sim, são bem recentes. Não sei. Mas enfim, essa coisa é muito maneira. E o Egito é um país fascinante, cara. O Egito, por exemplo, é o primeiro lugar que aparece nesse livro agora, o terceiro. Eu lembro que eu falei que o Egito era muito importante para o Império Romano e tal. Olha que maneiro. O Egito é a primeira grande império do mundo. Por quê? Por causa do Rio Nilo, né, cara? Que você tinha lá, você conseguia prever, né, as cheias e o período seco do Nilo, e com isso você conseguia fazer a colheita direitinho, tá, certo? Então, assim, não era uma coisa muito, não era caótica, né? Você conseguia... Então, o Egito se tornou o primeiro grande império justamente pela questão geográfica que a gente está falando, né? Essa questão também das pirâmides, das construções aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, eu também tenho muita agonia disso. Cara, podia ter umazinha, né, cara? Era muito preguiçoso. Eu sei, não, porque o clima era preguiçoso mesmo, pô. Tô falando bem antes, porque, cara... Agora vão te cancelar. A mim, sou eu que tô falando. Cancela o cara não, o cara é estudioso. Mas é porque, cara, eu sempre falo isso. Aí quando eu falo isso com algum historiador que fica puto comigo, eu falo assim, não, mas é porque no Brasil tinha tudo em abundância, então o cara não precisava, ele não precisava nem sair pra caçar, ele acordava, macaco, pronto, comia o macaco, peixe, tinha muita abundância.
e o que fazia com que essas outras civilizações elas fossem se avançando, né, Tecnologicamente, tá? Porque não quer dizer moral. Não, de jeito nenhum. Eu tô falando de tecnologia Sim, mesmo, claro, de construções e mas tudo é mais. lógico. É porque o cara tinha Necessidade. necessidade. Sim. E o Brasil, né, a América do Sul, enfim, ela era privilegiada nesse sentido. A tecnologia sempre vem nisso. E a gente, uma vez, uma discussão, uma garotada, tal, no RPG e tal, falou, porra, cara, a gente tá jogando RPG com esses mundos de fantasia, né, cara? Pô, cara, há 1000 anos aconteceu tal coisa e o mundo era igual. Nos mundos de fantasia, Isso. se passa 1000, 2000 anos, igual. Aí alguém falou, porra, vem cá, mas é claro, você tem magia. Então, para que alguém precisa de desenvolver medicina, por exemplo, isso. você vai chegar lá. Então, Um xamã, vai chamar um clérigo lá É. e tal. Você quer voar para algum lugar? Teleporte. Eu quero transportar para algum lugar? Teleporte. Vai desenvolver. Tanto faz a. Tanto faz. Então, mas eu tô falando isso justamente porque, concordando contigo, né, justamente o que você falou, Aham, que é a necessidade que move a tecnologia, né? Então, assim, verdade. até em termos de guerra, por exemplo, não estou dizendo que as guerras sejam boas, mas as guerras também, né, você tem que aprender a se defender, vira um castelo, faz uma construção maior e por aí vai, né? Não, e você vai se desenvolvendo, né? A própria indústria bélica é ruim no sentido, né, de mortes e tudo Sim. mais, mas, por exemplo, a corrida pela bomba atômica, né? Sim, tem claro. vários benefícios depois, Claro. por causa da fusão, né? Não é fissão. Não sei. Enfim, aquela porra lá que aconteceu. E aí, a partir dali, descobriram um monte de utilidades Claro. não bélicas, Sim. entendeu? Não armamentícias. Então, lógico, tudo isso desenvolve. Mas realmente os nossos índios podia ter uma construçãozinha, né? Um troço, um maia, um asteca. Podia ter uma pirâmide de degraus, né, Pô, cara? podia ter qualquer porra, né, cara? A gente Mas vamos não tem encontrar nada. ainda, vamos encontrar. Vamos pensar positivo. Ratanabá! Rafael Hungria vem aí. Em breve, Rafael Hungria estará aqui novamente para falar sobre Ratanabá. Gostou dessa resenha? Então, olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição. E, pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você. E se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição. Vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?